Fala, meus amigos, tudo bom? Olha aqui que bacana. Aos pouquinhos ainda estou arrumando a iluminação, vai ficar um pouquinho mais de branco hoje. Eu não consegui ajeitar 100%, mas vamos lá. Ainda tem uma luz um pouco dura aqui, mas vamos arrumar isso também com calma. A ideia qual era? Eu não gravo sempre pelas ruas, eu vou voltar os fax com perguntas, tá? Pessoas perguntaram se eu ia parar com eles, eu vou voltar. Fiz alguns fax especiais. Agora é sempre, mesmo respondendo, eu vou sempre fazer insertzinhos de imagens, mas vamos falar sobre o setzinho aqui, o cenário que a gente criou. A ideia é que dá uns 5 minutinhos assim só para explicar, depois você pula aí, vai para uns 5 minutos na frente aí que já deve ter passado esse bate-papo todo aqui inicial. Mas é legal, quem acompanha é legal. Botei isso aqui para esconder o bucho, entendeu? E tô de calça aqui para não ficar mostrando as coxas, falar, ó, Saulo, safado, hein? É o seguinte, a ideia era justamente essa que você tá vendo. Lembra que eu gravo sempre pela rua, de uma maneira legal, informal, saindo aquela coisa do formalismo, de uma mesa, do livro e do cara na frente lá, o professor e o aluno. Olha, cara, eu não sou professor de nada e não sou mesmo. Claro, você coloca à disposição de ajudar as pessoas com um assunto, mesmo qual seja mais simples possível, como experiência extracorpórea e outros tantos. Não que seja simples as F6, mas você se coloca na posição de professor. Mas não é isso. Esse formalismo, todo mundo está aprendendo o tempo inteiro. Uma pergunta que chega aqui, você está vendo pelo ângulo diferente. Então eu queria um ambiente que simulasse essa simplicidade, esse jeito simples. Eu queria quebrar aquela coisa chata, tava ficando. Eu próprio não gosto quando eu estou vendo a situação. Queria uma coisa que eu pudesse sentar assim como eu estou agora, que tivesse uma forma de ter a tecnologia perto, mas ao mesmo estar seguro, né? Porque você vê quando eu gravo pela rua, eu fico sempre olhando para o lado com medo de ser assaltado. Com isso eu perco a concentração, tem gente que passa, eu fico às vezes. Por mais que você não tente, você fica com vergonha, né? Então eu queria isso aqui. Então a gente aplicou um papelzinho de parede. Uma graminha sintética, na verdade é um tapetinho shag, né? Dá uma alergia retada de vez em quando aqui. Mas vamos lá, mais uma almofadinha, enfim, simples assim. Uma luz que simulasse o sol, o fundo próprio, você vê que parece que tem um solzinho. E pronto, a ideia é como se estivesse num parque sentado, em pleno dia. E agora são 00:26, exatamente. Então, eu em casa, seguro, fazendo esse projetinho para vocês. A ideia é qual? Eu me sentir bem aqui no ambiente, estar um ambiente protegido, calmo, espiritual. Você que está assistindo também em casa, em alguma situação, também se sentir bem. Então essa somente foi a ideia, foi somente essa a proposta. Enfim, eu hoje, indo para o assunto aqui, eu vou bater um papo com vocês sobre, contar alguns relatos. Não é exatamente o tipo de fato que eu gosto de fazer, eu gosto mais de debater, de falar situações, de conversar e tal, sobre assuntos interessantes, mas tem muita gente que gosta disso, muita gente tem pedido para eu contar relato e tal. Essa parte do fenômeno é legal, mas não é exatamente aquilo que a gente... Mas enfim, incentiva as pessoas a buscarem, as pessoas se espelham, e os meus relatos eles são bem simples, eles não são relatos de super-homem, né? Não são relatos que as pessoas também têm em casa, que você também tem. Eu acho que essa proximidade ela é real, porque a projeção astral é para todos e é simples, todos fazem. Só é uma questão de, claro, de uma mudança de postura, de condicionamento, para poder começar a lembrar, né? É um processo, enfim, de estudo. Bom, eu vou bater um papo aqui agora sobre a minha primeira experiência. Eu já contei, ó, no nível iniciante na viagem astral, você vai ver a imagem aparecendo aí, você consegue ler essa experiência que eu tenho lá com calma, explicando direitinho como funciona, com ilustração. Você vai ver a ilustração aqui também, mas é legal ler o livro, né? Eu até tenho o livro, eu mantenho um site gratuito, PDF, com o justo intuito de... Não quero que seja vendido, porque você cria um pedágio para a informação, né? Se você eu podia dar, tem aquela coisa do... Eu me livrei totalmente dessa necessidade do ego do autor, de falar eu sou escritor, tenho um livro editado, então não sei... No fim das contas, a sinceridade é que as pessoas acessassem as informações e não precisassem, ainda que o pagar tenha o seu limite, que é dinheiro, que é energia, eu compreendo, mas é um pedágio, nem todos podem acessar, mesmo com o computador nem todos podem acessar. Enfim, eu estou tentando fazer alguma parceria com alguma editora, que o livro seja editado, chegue a outras pessoas, mas eu não preciso tirar ele do site, ele continue gratuito. Se chegar nesse sentido a gente faz, senão vai ser assim.
Pessoal, a minha primeira experiência foi uma experiência muito interessante. Eu conto várias vezes, a gente já ouviu, pula aí, né? Vou contar porque é muito legal. E é bom repetir. Eu tinha só 15 anos e eu não tinha nenhuma visão sobre espiritualidade, eu não tinha visão se continuava a vida, não tinha visão de nada. Eu só era um moleque, eu já tocava, era músico, né? Vivi de música há muitos anos na vida. Inclusive fui compositor, enfim, eu sou tecladista, mas toco violão, toco alguns outros instrumentos também, coisa normal. Na verdade o violão é o meu companheiro de composição, normalmente é o violão, de criar melodias, né? Então minha vida era essa, eu ir pra escola e tocar, mais nada. E eu vinha da escola, né, eu estudava de manhã, com sono da morte, aquele sono, cara, que você vem caindo pelos cantos, né? E lembra, eu subi na ladeira, né, que eu morava na colina ali, colina de Itapuã, lá em Salvador, minha família ainda mora lá. E cheguei com a mochila nas costas, minha mãe, vem almoçar, minha batalhadora mãe, né? E eu, não, mãe, eu tô morrendo de sono, eu vou dormir, eu tô acabado, eu vou pro quarto, não tô aguentando, tá com o sono da morte. Eu costumo falar com o sono da morte, né? Eu falo assim, brincando sempre, é uma coisa que o baiano entende bem, mas é um negócio, cara, que ele vai passando assim pelas veias, velho, um troço vai invadindo você vai, cara, vai dando um negócio que não tem jeito, você apaga, sabe? É um negócio que, por isso que eu falo, é da morte, por isso, ele te leva. Então eu fui, por coincidência, bem aqui, não sei se vai dar pra ver, mas aqui, ó, bem aqui tem uma tomadinha, né? Eu deitei num tapete, como esse aqui, não esse, mas era um tapetinho que tinha no chão, e joguei minha mochila na cama. Ao redor, você vê a imagem aí que você vai entender mais ou menos a imagem. Então não é exatamente assim, mas uma pessoa, acho que foi o Henrique Cosa que fez, ele baseado nos relatos. E eu simplesmente deitei para dormir, mas eu deitei assim, peguei as almofadinhas, né, que tinha, já tá bem parecido, né, engraçado, né? As almofadinhas, abracei uma, deitei de lado. Nesse momento, um pouquinho logo depois, bicho, eu percebi que eu estava com um choque muito forte no corpo. Hoje eu sei que é o estado vibracional, que é aquela vibração intensa, que é a repercussão energética, enfim, né? Mas era uma coisa impressionante para mim, na minha cabeça, por causa de estar deitado assim na proximidade, era mais ou menos essa altura aqui assim mesmo. Eu estava aqui, a tomada aqui, você vê, na altura da cabeça aqui mais ou menos, eu tô tomada que ela tá com papel de parede em cima. Eu achei que ficava, de alguma forma, fiquei grudado nela, como eu não sei, sei lá, minha mão encostou, achei que aqui um fio saiu, porque é a única coisa que explicaria aquele choque, né? Aí eu falei, eu preciso sair, eu vou morrer, né? Vou morrer, tô grudado na tomada. É horrível. E nesse processo eu saí, levantei, né? Normal, consegui não sair do corpo, eu saí do choque. E eu levantei e fui até a porta. Foi super fácil, inclusive, levantar. Não tive nenhuma ação da faixa de cordão de prata. Chegando na porta, eu pensei, caramba, velho, né? Tomei um choque retado, saí vivo. Eu olho para ver a tomada, virei, tava lá, virei. Quando eu olho, tinha uma pessoa deitada. E logo percebi que era eu. Na verdade eu pensei, pô, morri. Né? Porque a gente vê filme, essas coisas. Aí imediatamente eu pensei, não, meu corpo, né? Eu sei lá, eu morri. Porque se eu tô aqui fora, eu tô vendo o corpo deitado tudo igual. Né? Um bicho mago feio da miséria. Morri, cara. E nesse processo, nesses pensamentos, preocupado com minha mãe, o que minha mãe ia pensar nesse sentido, ia chorar, né? E eu ali tranquilo, mas eu tava tranquilo, não tava agoniado, não. Aí eu olhei eu vi, tinha minha cama, a mochila, atrás da minha cama tinha uma moça. Calma, transmitia calma, bonita, até esqueci que tinha morrido, né? Bonita e tal. Aí eu, batendo o olho, esqueci mesmo, porque ela transmitia muita paz. Só que talvez pela inocência dela, pelo momento, ela veio na minha direção e atravessou minha cama, né? Eu pensei, poxa, uma alma penada. E lembrei que tinha morrido, falei, lascou para não xingar. No inconsciente, não sei porquê, provavelmente esse processo já tem na gente, eu corri em direção ao corpo e senti encaixar, senti entrar. Ainda senti aquele choquezinho, eu falei, cara, o corpo ainda tá morrendo, velho, dá tempo de voltar.
forcei, até que saí de novo. Quando eu vi, levantei, olhei pro chão, não vi o corpo. Eu falei, pronto, voltei mesmo, né? Que tava igual, exatamente igual, sem nenhuma alteração, 100% igual. Inclusive, eu me lembro de olhar ao redor para ver se via a mulher, né? Não via, tudo igual, mochila na cama. E corri para falar para minha mãe que eu tinha... as palavras que eu falei foi, mãe, eu morri e voltei. Fiquei grudado na tomada, morri. Vi um negócio no meu quarto, né? Acho que o cão veio me buscar. O cramunhão, pai, eu vou buscar você. Aí veio me buscar e a partir daí começaram, tipo, e aí começou minha jornada, enfim. Eu tive vários relatos nesses caminhos, e alguns relatos foram bem legais. No começo, eu assim, tinha medo por não saber o que era, porque foi uma semana aquela semana mexeu comigo. Aí eu fui buscar informação, me baseei um pouquinho, consegui encontrar algumas informações, consegui encontrar o livro Projeções da Consciência, do Valdo Vieira, e também A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu. E ali eu aprendi algumas técnicas, mas só que na verdade, eu fui achar o livro do Valdo Vieira um pouquinho depois, porque eu li o Peter Richelieu, antes eu fui procurar informação, mas aí já tinha pego informação, já estava com uma certa base, e comecei a ter vários relatos. Nesses relatos, nessas leituras, inclusive de livros espíritas, eu comecei a ter medo. No começo não tinha, mas quando eu comecei a saber que eram pessoas que tinham morrido, né, aí eu comecei a ter algum medo. Para você ter ideia, no momento que eu quis parar a projeção, em alguns momentos, eu dormia com a cabeça coberta, só com o nariz para o lado de fora, assim, negócio assim, só me cagava de medo à noite, mas não adiantava nada, porque aquilo não me protegia, eu não me sentia assim, enfim. Aí eu fui diminuindo esse processo, eu fui começando a ler coisas mais, digamos, disciplinadas, que puxavam para a responsabilidade, então eu falei, não posso ter medo. E certa vez eu estava fazendo técnica, e com medo, deitado, de barriga para cima, tal, já tinha lido algumas coisas, e morrendo me cagando de medo, né? Buscava informações ainda, a internet era muito precária nessa época, tinha pouca informação, né? E aí eu tô deitado de noite, né? Eu sempre deixava assim, longe uma luzinha para eu poder me basear, porque, sei lá, né? No quarto ficar todo escuro. Eu fazendo técnica sozinho. Fazendo técnica, até que eu começo a ouvir um chocalho. Assim, pra a minha cabeça, eu não sei se eu dormi, o corpo dormiu, eu mantive a consciência dentro do corpo, ou se eu estava em vigília e aquilo aconteceu. O fato é que eu não perdi nenhum lapso, não tive nenhum lapso, nenhuma variação, pelo menos eu não percebi nenhuma variação de consciência, e comecei a ouvir como se a sensação que eu tive era, sabe quando aqueles carros estão andando, arrastando aqueles ferros de construção que vem pela rua, que é tão grande que não cabe direito, vai... Então eu ouvi ouvindo aquilo. Eu falei, poxa, essa hora da noite tá passando um carro. Ainda pensei assim, né, rapidamente, um carro de construção, o cara tá carregando material a essa hora. Lá era um lugar, tinha muita casa em construção na época, era um lugar novo, né? Aí esse barulho foi aumentando, ele pensei, ele tá passando da frente da minha casa, tava vindo de longe. Aí até que eu percebi que ele tava quase dentro do meu quarto, aí eu falei, epa, né? Epa. Quando deu o alarme já era tarde. Quando eu percebi o negócio, tinha um negócio, aquela coisa, era assim, a sensação que eu tive, é que era tipo uma bola de luz que fazia um barulho. Algumas pessoas me falaram que foi um processo xamânico, que algum espírito, ou uma sonda energética, eu não sei dizer o que foi aquilo. Eu sei que foi uma coisa de luz que fazia um barulho muito forte, ela invadiu meu peito. Quando fez isso, puxou o meu corpo astral para fora com toda a força, né? Olha, esses relatos aqui é uma coisa impressionante isso. É isso que eu acho bacana, porque eles são reais, são coisas impressionantemente reais. São coisas que me tiraram e hoje me dá a base da continuidade da vida de uma forma muito precisa, muito forte. São coisas que você vai ouvir e vai falar, não, já tive isso, já tive aquilo, ou quando tiver uma experiência dessa, você vai saber o que eu estou falando. É de uma lucidez impressionante, é muito mais acordado do que eu estou aqui agora, até porque quando você se afasta do corpo, você fica tão lúcido às vezes que você já sabe que o corpo não vai conseguir rememorar, né? É uma coisa interessante isso.
Então, aquela coisa invadiu meu peito, desencaixou meu corpo astral de vez. Pá! Desencaixou e me levou até a porta do quarto, desceu comigo pela escada. Eu dormia no primeiro andar, no meu quarto. Desceu comigo, foi até a porta da frente da minha casa. Aí eu parei na porta da frente e falei, e agora? Aí me empurrou porta dentro, né? Atravessei a porta e cheguei no quintal. Foi aí que eu acho, foi nessa experiência, inclusive, que foi que eu vi o Tico. Tico era um cachorro meu, que na verdade era da minha irmã, mas ele era muito ligado a mim. Porque cachorro com cachorro se entende, sabe? Aí o Tico não tinha uma pata, ele era cotó, cara. Cotó normalmente fala que não tem uma mão, né? Não é mão, é maneta. Tinha até uma piada com uma besteira dessa, né? O cara fala, rapaz, você que não tem um pé, é perneta. Quem não tem uma mão, é maneta. Quem não tem um punho. É o que, rapaz? Que isso? Né? Burro, cabeção. Aí eu ouvi o Tico não me via. Pelo menos ele não conseguiu me ver, né? Eu tô com a janela aberta, eu vi, falando em Tico, tem um latido aí, sabe? É o Tico. Só que o Tico era pequenininho, era um pincha. Era um pinchezinho. Ele tava no quintal, ficava na varandinha assim, né? Tinha telhado assim, ele ficava ali. Aí o Tico, aí ele virava assim. Ele percebeu, Tico, aí eu brinquei, tentei brigar com ele, não consegui. Aí eu olhei pro céu assim, rapaz, estrelado, lindo, mas estava claro. Sabe quando tá amanhecendo ou anoitecendo, que as estrelas estão aparecendo, mas apareciam muitas. Eu não aguentei, aquilo invadiu meu peito, uma felicidade, uma paz, uma liberdade, que eu ejetei. Mas numa velocidade, num poder de força, que era como se tivesse duas turbinas em meu corpo, nos pés, assim, que era impressionante. Aí eu fui, dei pirueta, brinquei, rodei no ar e foi uma experiência fantástica, assim, patrocinada. Os mentores me tiraram do corpo mesmo, já me tiraram do corpo algumas vezes, só para contar uma outra que eles me tiraram do corpo, projeções patrocinadas. Uma certa vez, eu tava, faz o que, uns 3 anos, eu acho, 4 anos. Essas experiências que eu tô contando faz muitos anos, essas outras, décadas, eu acho, uns 15 anos. Eu tava deitado, aí com sono danado, né, fiz técnica, nada. Hoje eu vou dormir, era tipo cansado no fim de semana, que nem hoje, sexta-feira à noite, né. Aí deitei, tava com dificuldade de dormir, né, porque às vezes durante o dia ou pensamentos demais, ou quando faço técnica de frontal, ou mexo muito, você tem uma certa dificuldade de apagar a consciência, fica percebendo muitas coisas. Aí eu falei, não, vou virar de barriga para baixo, para emborcar mesmo, porque sabendo que ia virar, e eu não gosto, nem consigo dormir porque você fica com o pescoço doendo. Mas nesse dia assim, rapaz, esse pensamento eu virei. Aí passou o que? Pouco tempo. Eu senti um negócio. Mas olha, não é uma coisa educada não. Me pegou pelo cangote e fez assim, me puxou de vez. Quando eu falo de vez, é absurdo o poder que esses mentores têm. Eu acho legal isso porque a gente pensa que eles não fazem por educação, mas a hora que querem, eles podem. Não faz por educação, não faz porque conseguem ver coisas nos bastidores que a gente não consegue ver, não faz porque percebe que a maioria não está preparada, porque não leva a sério, né? Aí ele me tirou do corpo, me tirou do quarto, atravessou a porta, botou na parede, né? Me soltou e eu ouvi claramente a voz dele. Se pode acordar porque dorme. Não sei se ele falou assim, foi mais ou menos assim. Se você pode estar lúcido, por que você está dormindo? Quem dorme é seu corpo, foi o que me falaram. E me largou lá fora. E ali eu aproveitei e saí voando pela janela. Sempre que eu posso, né? Eu sinto essa força espiritual, essa liberdade grande, já me comentou, eu sei que é mais fácil, né? E aí normalmente eu me coloco à disposição, mas o que ele me cobrou não foi nem para amparo, o que ele me cobrou, se você é meu filho, é a sua liberdade. Sabe? Se você tem capacidade de sair do corpo, porque tá querendo apagar se é sexta-feira à noite, mas nem trabalha amanhã, animal, né? Uma broncazinha que eu tive, fala a mesma bronca pra você. E depois dá a dica aí, o que você achou aqui do espaço aí? Diga aí, ficou legal, tal, você ficou muito branco, tal, tá muito lindo, não, os seus olhos azuis ficaram mais evidentes, combinou os seus olhos verdes com o fundo, né? E aí, tipo, várias expressões patrocinadas, várias desse tipo, assim. Mas a maioria não é bem assim, sabe? A maioria você tem que se relaxar mesmo e tal.
E nisso eu tive várias outras, que eu anotei algumas coisas aqui, em que são bem polêmicas, tem algumas novas, que depois eu posso no finalzinho contar. Eu estou contando as experiências que foram marcantes para mim, né, que mexeram muito comigo. Experiências de comprovações, pequenas comprovações, como você vê, por exemplo, me lembro que eu vi um número uma certa vez. Isso aí, tudo que eu vou falar para vocês eu questiono. Bicho, e uma coisa que eu falo para vocês sempre questione o que o Saulo fala, mas questionar não é ser mal educado, é questionar de uma forma e nem depressivo. Você precisa tratar mal alguém. Às vezes eu questiono determinados pesquisadores por coisas que falam, mas de uma forma educada. Eu falei, não vou me retratar nesse sentido, porque eu vou magoar a pessoa. Mas dizer, eu duvido das minhas coisas. E o que eu vou contar pra vocês, o tempo inteiro eu tô duvidando. Por que você duvida, Saulo? Por causa da indução psicológica. Eu não sei até, sabe? Mas isso tudo, aos poucos, eu fui criando uma base. Por exemplo, eu vejo pessoas tendo contato com espíritos extremamente conhecidos. Eu já tive um espírito que eu vi conhecido. Só, né? Que foi Bezerra de Menezes. Que eu nem sei se foi, tá? Sei que eu tava num lugar assim, passando até esse relato aí. E num hospital, né? Em que eu fui levado lá para tratar uma moça que tinha desencarnado por câncer, uma coisa assim, tava careca, né? Ainda tava no plano da céu assim. Na hora que eu vinha passando o senhor. Como eu vi esse senhor? Esse cara, segundo fala, ele tá num patamar. Não sei, passei, ele falou, esse é o rapaz que veio ajudar, tocou no meu ombro assim. Passei sorrindo, Bezerra de Menezes, um índio, se abaixou, um índio que veio comigo, se abaixou para saudar ele, né, do tipo, aí ele não deixou, e pelo contrário, ele falou, ele foi super humilde, falando assim, eu que tenho que me abaixar para vocês, que já vem trabalhando nesse caminho há milênios, uma coisa assim, né, eu sou só um aprendiz. Ele se colocou menor do que o índio ali, claro, um negócio assim, e era a aparência de barba, meio gordinho, a mesma coisa que aparece lá, que parece bola. A única. Nunca vai vir ninguém. Aí eu vejo uns caras que tem experiência com ET, tem experiência com Astar Cheran, só vejo gente toda. Assim, eu desconfio, né? Ao mesmo tempo, por que eu desconfio? Porque eu desconfio de mim. Porque eu tenho dúvida de mim. Eu tenho dúvida da experiência que eu tenho. Eu sou chato nesse sentido. E eu acho que você tem que ser assim. Não é só porque eu estou falando para que você, olha, se ele tem dúvida, então também tem. Então quer dizer que ele é pessoa de credibilidade. Não, senhor. Tenha suas experiências até, e questione tudo. Questione sempre. Tem um monte de gente mentindo por aí, tá? Falando coisas com a intenção de vender seus livros, ou com a intenção de vender seus projetos. Tem pra caramba isso aí. Ou somente aparecer. Então essas coisas você tem que ficar ligado. Desprendido, né? A experiência que eu vou contar. Tá, lembrei. Então, uma certa vez, eu tinha construído meu quarto em cima, porque por fato de eu ser músico, eu dormia no meio, depois tinha laje, eu construí meu quarto na laje, ficou massa, ficou uma casa ali. Era um lugar muito legal, energeticamente, porque eu trabalhava muita energia, é muito legal, tenho saudade de até hoje ali. E eu trabalhando energia, tal, saí do corpo, voando, por cima de Salvador. Aí desci num determinado lugar, né? Também se você desce é uma merda, porque você sempre cai num umbral. Sempre tem os espíritos ali nessa região. Mas nesse caso nem foi assim. Eu desci num ambiente e assim, às vezes a projeção é muito rápida, eu sei disso, ainda mais porque as variações de consciência são enormes. Você não é linear, você vai ter uma variação no processo ali, vai cair, vai subir e tal, e vai ter. Então eu olhei para cima e vi uma placa, retirar autoveículos. Número não sei o que, era 3 caracteres, 3, 2, não sei o que, 3, 2, tal. Ou 2, 6, coisa assim. 267, coisa assim. E era uma loja, nossa nova loja, não sei aonde, né, eu nem lembro. Eu tinha esse relato anotado, nem sei se tem mais. Foi um dos relatos que o pessoal jogou, uma moça que limpava lá as coisas lá, jogou fora. Os garranchos, ela jogou tudo fora. Véio. Até hoje, a próxima vida a gente tem um contato com essa mulher pra gente se acertar. Né? E aí eu gravei o número direitinho, tal. Eram 7 dígitos, né? 3 no começo e 4 no final. E trouxe. Aí quando eu vou voltar agora pro corpo, pensei e tal.
Quando eu lembro que eu abri os olhos, não fiquei em devaneio, que às vezes você fica ali em catalepsia ou entra em devaneio. Na mesma hora, anotei. Né? Anotei na mesma hora. Sempre tinha um caderninho para anotar as experiências, né? Naquela época eu ainda fazia isso por causa dos garranchos, que eu tinha horrível, quando era de noite, anotava tudo. Porque você pede, se não anotar, você pede. Não leva. Se você tiver a experiência, é um relato, acordar, levante e anote. Se você não for fazer isso, não, é como se você tivesse ainda sem passar para o cérebro e o cérebro não processou direito aquilo. Você tá ali, mas quando você for falando vai vindo. Os mentores até te ajudam na rememoração, por isso que é bom levantar. Questão energética. Se você deita, o cérebro muda de faixa, de onda, já era. Você não vai conseguir trazer, né? E então, eu, na mesma hora, anotei, liguei para lá de madrugada, né? Peguei o telefone, liguei. Nosso horário de atendimento, não sei o que, retirar outro veículo. O número era exatamente o mesmo. Mas eu, na época, questionei o seguinte: eu posso ter passado nesse lugar e eu fui fisicamente ver onde é que era essa placa, ela existia. Eu não sabia a região direito. Na verdade, eu liguei, perguntei onde eles tinham colocado os outdoors. Descobri o lugar, fui lá e vi o lugar. Eu não passava naquele lugar. Então isso foi para mim, isso não é para ninguém. Foi para mim uma comprovação muito grande da minha capacidade. Eu poderia ter visto aquele número em algum lugar, poderia, mas era uma loja nova, né? Era uma loja nova. Então a chance de eu ter visto aquele número e aquele lugar e não ter passado ali, então pode ter passado na TV, ainda assim eu levei em consideração que podia ter sido meu subconsciente trazendo aquela informação, uma forma de meu cérebro tá tentando encontrar uma forma de me manter vivo, de me manter motivado. A natureza tem essas coisas, né? Então tem essas fugas. E outras dezenas de relatos que eu podia contar para o dezena, mas tem alguns muito fortes, relatos com pessoas juntas, né? Eu até contei esse relato. Uma época eu fui fazer uma palestra no interior, né? Eu fiz essa palestra num centro esotérico e foi um cursozinho, né? Uma pessoa chegou para mim nesse curso e falou: Saulo, eu tenho medo. Eu consigo sair do corpo, mas eu tenho medo, eu queria que você fosse me buscar. Eu falei: amigo, infelizmente não depende de mim, é o que eu falo sempre. Eu não consigo, não consigo, velho. Não sei nem se eu vou chegar na minha sala, porque muda de frequência. Então, às vezes eu olho, eu sei entender, eu saio do corpo, olho, não vejo nem meu corpo deitado, você muda de frequência. Você olha pra cama, você não vê o corpo, tá em outra segunda dimensão, o corpo tá na física. Às vezes o quarto muda. Então, para chegar na sua casa, não depende de mim que você não sei o que, fui embora. Fui pro hotel, tava no hotel. Deitei no hotel, do hotel sempre é difícil, mas aí você pratica energia, melhora um pouquinho, mas você sempre normalmente tem que exteriorizar a energia, né? É mais difícil a energia de hotel, né? Muita passagem, muita gente. E mexer na energia, senti sair do corpo. Nesse dia saí do corpo, né? Nesse momento que eu saí do corpo, senti o mentor, ele pega você não vê, mas você sente que tá ali. E me levou exatamente onde o cara dormia. Ele tinha falado que dormia no beliche, na parte de baixo, pra mim, no cursozinho. Então eu vi o rapaz, eu falei: vamos lá, ele tava morrendo de medo. Eu tenho esse relato em algum lugar lá, não me pergunta o nome, no site viagemastral.com. Vamos, rapaz, vamos sair. Aí ele: não, eu tô com medo. Aí tirei, levei ele pra voar, brinquei com ele. Até que chegou um momento, a gente voou em cima de um rio, voamos em cima de um lago, uma coisa assim. Aí até que voltei ao corpo, porque ele sumiu das minhas mãos. Eu pensei: bom, ele deve ter voltado ao corpo, né? A quantidade de euforia que ele estava sentindo, né? Euforia extrafísica era muito grande. Aí de manhã cedo tomei café no hotel e já ia embora. Era de ônibus, né? No interior da Bahia. Ia embora e até que o rapaz estava lá na recepção do hotel, ele sabia onde eu estava, né? E falando: Saulo, você se lembra? Falou assim: meu pai, eu me lembro. Eu estive lá no seu nome, na parte de baixo, expliquei como era a casa dele, né? Expliquei como ele falou pra mim que tinha voado no lago. Eu falei, foi uma conversa legal. Fiquei um pouquinho ali batendo papo com ele. Ele saiu muito motivado, foi uma coisa que os mentores fizeram, patrocinaram a experiência como um todo. Então tem um monte de coisa assim que você com o tempo, não dá pra... Até tenho tentado pensar em uma forma de a gente trabalhar em comprovação. Mas a questão dimensional é uma questão muito confusa. É muito difícil dizer, sair do corpo e tentar fazer algo. Por exemplo, eu vou sair do corpo, vou tentar encontrar, a pessoa fala: será que você podia, com a ajuda dos mentores, encontrar uma pessoa desaparecida? É muito difícil, não depende de mim, não depende de muita situação. Imagine também a situação de você,
saí do corpo aí e vi que essa pessoa está em tal lugar. Até aconteceu uma coisa assim comigo, viu? Há muitos anos, não assim, mas foi bem parecido. Na época eu achei que foi... no momento eu até achava que era viagem, que tem muito onirismo, né? Eu saí do corpo e uma menininha me chamou dizendo que ela havia sido estuprada, uma coisa assim. E o corpo dela estava num mato que ninguém estava achando que eu falasse onde ela apontava assim pra mim, né? Aquele filme de terror, né? Tá ali e tal. Aí eu vi a região, era um mato, não sabia onde era aquilo, né? Aí antes ela me falou o nome, falou tudo, não lembrava o nome dela, lembrava só a aparência, né? E o mato. Eu falei, ó, isso é loucura, né? Um espírito aí brincalhão, algum que espírito tá sofrido, às vezes acha que até o corpo astral dele que morreu ali, mas... Aí, pouco tempo depois, na região de Camaçari, acho que uns 4, 5 dias depois, eu vi um caso desse, que me chamou a atenção, muito parecido, uma menina que tinha sumida e que os caras tinham achado o corpo dela no mato. A foto era muito parecida, enfim, foi uma coisa desse tipo. Teve várias coisinhas assim, né? Outras você não pode comprovar. É normal você ter pequenos contatos assim. Os espíritos querem falar, é normal isso quando você está fora do corpo lúcido, a galera quer que você mande mensagem para os parentes, tal, avisa que eu tô bem. E uma vez, rapaz, foi um menininho que ele tinha desencarnado e o pai dele tinha feito uma coisa em relação ao carrinho dele. E ele queria avisar o pai dele tinha dado um carrinho de presente pra ele, mas ele não conseguiu curtir, o pai dele tá se sentindo muito, porque ele morreu doente, né? Tava doente, ele morreu antes de poder curtir aquele carrinho. Aí ele pediu pra avisar o pai dele que ele tava bem, só que eu falei, tá bom, vou botar o corpo. Eu não peguei o nome dele, né, no negócio, não sabia quem era, enfim, tem essas coisas assim, loucas, né? E de comprovação mesmo, de coisas que é difícil fazer essa questão de comprovação. A maior comprovação fica quando dois projetores se encontram e conseguem lembrar. Uma das maiores comprovações que nós tivemos foi em grupo. Essa você pode perguntar procura no meu Facebook, né? Isso é legal, isso que eu vou falar para você comprova. O Gilvan Breves Arruda, Renato Figueiredo, eu não sei se a Rose lembra de alguma coisa, Renato Figueiredo, tudo amigo meu, ó. Tem outros, tem uns, cara, eram uns 20, velho. Cada um lembrava de coisa diferente. Nós fazíamos, de 15 dias, uma tentativa de encontro em Fernando de Noronha fora do corpo. A gente escolheu Fernando de Noronha por ser um lugar legal, né, de dificuldade de chegar. Tentamos, deixa eu esticar, não vou nem conseguir esticar essas pernas, é uma desgraça. Desculpa o palavrão. Tem o seu lado bom também, que tá perto de desencarnar. Vai pro lado lá. E a gente, de repente, foi tentando, toda quarta-feira, 15, quarta-feira. Até que numa vez dessa, era uma quarta-feira, nós não tínhamos marcado, o negócio tinha meio que esfriado. A gente parou de tentar tanto e nós tivemos um mega encontro. Eu cheguei em Fernando de Noronha voando, perdão, essa foi uma outra vez, eu cheguei algumas vezes em Fernando de Noronha. Dessa vez eu estava tipo numa casa, como se tivesse acordado lá. É muito interessante esse negócio que eu vou falar agora. É como se eu estivesse na minha cama, mas com um portal ligado direto a Fernando de Noronha. Como é isso? Não sei. Não sei como essas coisas ninja dos caras aí, mas existe isso aí. Aí eu tava levantando, né? Eu levantei já levantei ali com o Gilvan. Pergunta pro Gilvan. Olha, eu quero que você chegue pro Gilvan, se você não tem dúvida do que eu tô falando, tudo que eu tô contando aqui. Procura o Gilvan Breves Arruda, porque foi ele que foi me chamar na casa. E ele lembra disso. Eu ainda estava inconsciente, eles estavam me esperando, sabiam que eu estava chegando lá, que eu estava voltando, acordando do corpo, saindo consciente, alcançando. Aí eu percebi, entramos num tipo de floresta, era um ambiente todo arrumado, todo preparado, tinha uma mesa grande no jardim, várias pessoas do GVA estavam lá, na verdade tinham dezenas de pessoas ali, né? Foi um mega encontro patrocinado, os mentores puxaram as pessoas, levaram até lá, e provavelmente eles já vinham preparando aquilo há muito tempo. Nós aqui esfriamos, perdemos a fé do lado de cá, né? Perdemos a força de vontade das tentativas. E o Renato lembra de coisas, o Renato Figueiredo, outras pessoas. Você é do GVA?
e lembra disso, posta aí. Porque foi um negócio assim, estourado naquela época. Todo mundo comentando. Isso provavelmente está no lugar do Facebook. O nosso grupo Viagem Astral do Facebook em algum lugar. Que é o Viagem Astral, é o facebook.com/grupos/Viagem Astral. Esse grupo a gente não está usando mais, está usando outro. O Viagem Astral 2, né? Mas esse grupo, porque fizeram uma besteira lá na mudança de secreto para não sei o que, não conseguimos voltar, fomos por. Enfim, essa foi uma experiência muito forte, muito marcante, em conjunto, né? Que não tem como não. E fora isso, as pequenas experiências, eu tenho relatos, eu não gosto dessa coisa muito fantástica, prefiro as coisas mais simples. Por exemplo, pequenos relatos que eu faço constantemente. Eu diria a você que o que acontece comigo? Quando eu fico muito tempo sem sair do corpo, hoje em dia nem tanto mais, porque você vai adquirindo já uma maturidade, uma percepção, mas o fato é que quanto mais tempo você fica fora do corpo, você parece que, ou sem se espiritualizar da forma certa, sem se conectar, a experiência extracorpórea, ela te dá uma visão astral, ela te dá uma percepção da coisa, ela te conecta muito forte ao mundo espiritual. Eu começo a ficar meio descrente às vezes. Eu começo, não, rapaz, eu vou sair aí pra ver esse negócio aí, porque tem um tempinho já, né? Eu sei que eu tive experiências muito marcantes, muito fortes, mas aí dá aquela. Você fica cabreiro, sabe? Você sempre fica. Eu sou assim, minha personalidade é assim sempre. É meu, isso. De questionador. Aí quando acontece, eu deito sozinho, né? Aqui tô usando inclusive pra projeção, tá? Não suga meu lugar não, tá? Eu boto um colchãozinho aqui no meio das florestas aqui. Eu fico com medo de vir um cachorro por aí me pegar ali pelas costas. Ou Tonhão ao pé de mesa com o Paulo, viu? O Wagner adorou o Tonhão ao pé de mesa lá, só fala nele lá no PPB. Então eu costumo sair do corpo, perco a experiência, por isso, né? Eu fiz muito experimento, eu vou contar já, assim, comigo mesmo. Mas eu costumo ficar olhando pro meu corpo deitado, velho. É horrível. Eu fico perto, dentro da faixa, ainda às vezes com sono danado, observando às vezes o meu, da esposa do lado, questionando, sabe? Muitas vezes eu paro do lado do corpo, não façam isso, porque você vai perder a experiência. Eu perco muitas das vezes, mas eu faço esse questionamento. Eu não sou ele, eu falo. Eu estou aqui lúcido, aqui fora, agora, consciente fora do meu corpo, e o que está aqui agora? Sou eu? É uma fuga? Não, eu realmente estou aqui agora, eu não sou aquilo. Ouço o barulho do ronco às vezes. Então esse questionamento eu faço constantemente. Isso é uma coisa que eu trago comigo, assim, essa necessidade de estar o tempo todo pesquisando em pequena escala. Por exemplo, que eu falei, as pesquisas que eu fiz quando o que aconteceu? Eu percebia que eu tinha dificuldade de me afastar da faixa de atividade quando de prata. Eu ficava muito em catalepsia projetiva ainda até os 22 anos, eu tinha muita dificuldade. Talvez pelo acúmulo de energia vital, talvez pela falta de técnica, de conhecimento de técnica, provavelmente mais isso, de não domínio energético, né? De não posicionamento da forma correta. Então eu fazia o seguinte, uma certa fase, eu fazia assim, eu passava uma fase assim, eu saía do corpo, ia até a porta, olhava de volta, via o corpo deitado, às vezes ficava um pouco confuso por causa da reação, eu tenho muito lirismo no quarto, e voltava, encaixava, muitas vezes nem o corpo voltava. Aí, às vezes, não fazia 3, 4 vezes, porque chega uma hora que volta e o corpo volta, né? Aí, decolava de novo, ia me arrastando às vezes pelo quarto, às vezes ia até lá fora, olhava o ambiente, via se tinha espírito ao redor. Às vezes tinha alguém olhando, algum curioso, né? Quando for o caso, eu saía, mas ia e voltava. Eu ficava fazendo esse negócio, porque eu achava que eu tinha que aprender a me afastar do corpo na força. Aí depois eu percebi que o processo energético era mais fácil e que o ideal era ter além do processo energético, ter o foco lá fora, me afastar o mais rápido possível e largar o corpo lá. Que o processo de ficar perto do corpo, por causa da aura e da reação da aura, tem duas coisas. As ondas mentais que ficaram ali, né, as plasmagens, a questão várias, a questão energética, que fica tudo denso, e a dupla vista, que você fica entre o corpo astral e o corpo físico, variando a consciência muito rapidamente, e além disso tudo, a mudança dimensional. Quando você se afasta do corpo, você tende a mudar de frequência, vai para a frequência melhor, pensa mais fácil. Quando você se aproxima, é como se você
é tudo no mesmo lugar, não sobe nem desce, mas você sente uma mudança brusca e a mudança de frequência para o físico. Então esse processo, a consciência nem sempre consegue ficar desperta. Entre onirismo, você começa a sonhar ali dentro do negócio, perdeu. Então hoje em dia eu falo, se afaste, não fique brincando perto da faixa de atividade de cordão de prata, você vai se lascar. Mas serviu de base para muitas coisas que eu vi, muitas coisas que eu aprendi ali naquele sentido. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui, que eu tô com medo da música tá alta. Deixa eu geral aqui. Pronto. Bom, deixa eu ver aqui outro relato que eu anotei aqui. Eu tenho alguns relatinhos aqui, mas não tô nem seguindo, sabe? Achei que ia seguir os bichinhos, mas paguei de mão, né? Muitas dessas vezes eu vi coisas legais, esses experimentos foram legais. Eu fazia o seguinte, eu ia até o quarto dos meus irmãos, até o quarto do meu irmão, uma época morou com a esposa na casa da minha mãe, a casa era grande, né? Então eu estava ainda construindo a casa deles, eu morava lá acho que uns 6 meses, e eu ia lá no quarto de todo mundo, eu fazia isso, saía aí, eu via minha irmã deitada, nem sempre conseguia ver direitinho, mas às vezes eu via. Meu irmão, principalmente, né, algumas vezes, né, que eu ia mais lá, ligado a ele, inclusive tá morando no Canadá agora, ele imigrou para lá, né, faz de tudo para eu ir também. Eu tô no Canadá aqui, já, certinho. Eles flutuando em cima do corpo, assim, é muito legal quando você vê alguém dormindo, flutuando dentro da sua própria faixa de atividade de cordão de prata, e você vê o corpo dele deitado, você sente às vezes eu não vi o corpo, porque estava na frequência, já que eu não tinha acesso ao corpo, mas via ele flutuando ali em cima, via a questão energética também, via as emanações da aura, da reação também desse sentido, via os pensamentos, muitas vezes via a densificação da aura dele, eu conseguia sentir a bolha daquilo, eu fazia indução energética, mental a ele, do tipo, tudo que eu perguntava, as pessoas respondiam. Então foram vários testezinhos que a experiência extracorpórea, com o tempo, ela vai te dando. Você via os espíritos das pessoas, às vezes os espíritos obsessores, desequilibrados, espíritos da família, espíritos curiosos, que eles passam a frequentar a sua casa, eles passam a ser interessante quando você fala que está lúcido fora do corpo. Rapaz, você está lúcido fora do corpo mesmo? Então eles acham barato, cara. E aí você tem a questão do amparo, né? Que isso aí nem dá pra... quando você se entra na faia, é que nem aqui. A maioria não tá nem aí para essas coisas. Vive o mundo, cada um vive a sua vida, paga as suas contas, vive para sua família somente. Quando vive, né? Porque a maioria ainda não vive, nem pensa nos outros, nem da família. Mas a maioria só vive para grupinhos fechados. Nós vivemos em pequenas panelinhas na sociedade, onde as pessoas fazem os seus processos, cada um junta dinheiro para ajudar o seu só, porque é muito pesado isso aqui. É cada um por si, quase em todos os lugares. É cada um pensando somente 1 metro aqui, 1 metro nem um palmo na frente do seu nariz, né? Do seu umbigo. E aí vai. E fora do corpo é a mesma coisa. As pessoas estão fazendo as suas coisas, estão preocupadas com os seus problemas, os espíritos estão sofrendo, preocupados com os seus sofrimentos, ou com os seus focos, no caso, eu quero obsidiar, estou com raiva, eu quero, eu preciso voltar, estou com saudade de tal coisa, eu tenho um vício, enfim, é um negócio assim de cada um. Difícil ter uma pessoa que se desprenda sinceramente, que não está pensando o que está fazendo para frutos de retorno, né? É difícil, isso é muito complicado. Então, o posicionamento de um projetor para um amparo desapegado, ele não é só lá fora, ele é no corpo físico, é você aqui agora, é o que você faz mesmo com o seu tempo. Todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem sua família, todo mundo tem seu trabalho, tem sua preocupação, todo mundo tem o dia a dia, tem as coisas que acontecem no trabalho, enfim, todos nós temos nossos filhos para criar e coisas, cada um tem, outro não faz diferença. Todos nós temos os nossos eus, muito necessitados deles, nossas emergências, nossos desesperos, né? Eu preciso de ajuda. Todos nós somos aqui carentes de necessidades em vários aspectos psicológicos, físicos, enfim, e espirituais, enfim, né? E aí vai. Mas quando alguém se coloca na posição de, poxa, cara, sabe, sincera, sem querer nada em troca, a não ser a pura e simples satisfação de saber que está sendo útil, aí você entra na faixa de amparo, você entra na sintonia do amparo, aí você entra na frequência dos mentores.
e faz uma diferença abissal na questão dos amparos, nos relatos, das projeções, na regularidade. E aí entra, como eu já falei várias vezes, o cara cuida das energias, o cara se mantém equilibrado, o cara mantém o foco, ele tenta, ele não é perfeito, mas ele tenta, sabe, fica nervoso, mas volta, bota pro eixo de novo. E isso transforma a vida. Se você tem isso muito forte em você, chega uma hora que, ainda que toda dificuldade da família que a gente tenha, você transforma as coisas ao seu redor, porque as pessoas passam a olhar em você não o que você fala, mas a exemplificação daquilo que realmente você se tornou, que você age no dia a dia. Então você passa a ser uma motivação para muita gente, elas passam a acreditar em você, já teve pelaquilo que você faz mesmo, aquela que você realmente se porta, não aquilo que você fala, né? Então o projetor astral, ele tem o projetor de amparo, ele não, claro, não, bicho, que eu falei a você, as experiências que eu tive, todas elas foram por aí, velho. Tive experiências ontem, que eu simplesmente voava de novo, um lugar massa, sabe? Um ambiente alto, que eu passava perto, rasando nas casas, depois caía de novo em montanhas lindas, pareciam regiões como os Alpes suíços, a Noruega, lugares bonitos assim. E eu tava ali, nem me coloquei, eu estava na faixa de amor, claro, mas sabia que não precisava naquele momento me colocar na posição de amparo por algum motivo, mas sempre que posso eu me coloco, porque vale a pena. Você entra na faixa dos mentores, você entra na lucidez legal, eles te passam experiências de portes como essa que eu fiz, eles te dão oportunidades gigantes, e mais do que isso, eles vêm à noite atrás, sabe? Eles vêm atrás de vocês. Agora, 1h11, eu vou parar aqui a questão dos relatos, foi um bate-papo que eu dizer a vocês sobre esse sentido. Não se preocupem, o principal caso de um projetor, tem gente que acha que é só uma questão de posicionamento técnico, do tipo, eu faço técnico, não. É uma conexão espiritual, uma conexão constante, né? É quando eu estou agora aqui conectado, sabe? Você tem que estar conectado. Você desprendido de qualquer tipo você respira a espiritualidade, você enxerga diferente. É a visão astral que eu falei. Quando você olha para as coisas, você está emanando sutilmente, sem que ninguém perceba, sem precisar falar. É como se você tivesse conectado com você e com a experiência, o mundo espiritual, de uma forma mais legal possível. Dentro disso, ninguém está falando que você não está no umbral, que não vai para o umbral, entre aspas, de uma forma, com um posicionamento desse tipo, que você não recebe induções energéticas pesadas, que você não recebe assédio, nada disso, tudo acontece, assédios pesados, as coisas acontecem, mas o tempo inteiro, esses espíritos e qualquer outra coisa, eles podem fazer, eu falo para finalizar aqui, eles podem fazer qualquer coisa, menos vibrar na faixa do amor. Às vezes está difícil, está pesado, tá complicado, mas sempre vibre na faixa do bom sentimento, da faixa, emane amor. Amor que eu falo não é só aquela coisa, é uma vontade sincera de ser útil, uma vontade sincera de dar o seu melhor. E isso faz com que afaste esse tipo de... Eles não conseguem ter, perde sintonia, perde frequência, né? Então, sempre dessa forma. Claro que vai ter momentos que você vai balançar, vai ficar nervoso, vai por firmeza, vai voltar para o seu cantinho, procura um cantinho, não precisa ser um lugar exatamente assim como eu fiz aqui, um cantinho que você tem, que você sente, um lugar, às vezes no trabalho, às vezes um momento em casa, em que você pare um pouquinho, vai no sol, vai num parquezinho, que você tem um contato com você mesmo, que você se reequilibre, sabe, isso te conecta de novo, faz você voltar, fala, não, aconteceu, perdi a cabeça naquele momento, tal, vou direcionar e pronto, resolve. Galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, eu voltei aqui com o FAQ falando coisas legais, contando os relatos desse tipo, e espero que vocês tenham gostado do ambiente também. Eu estou aqui com os pés doendo, mas vamos lá. Tô entrevado, que coisa gostosa, mamãe. E galera, fiquei por aqui. Um abraço para vocês. Até o próximo FAQ. Vou fazer o próximo FAQ com perguntas e respostas. Depois eu vou voltando aos pouquinhos aqui. Um abraço, fiquem em paz. FOI. Fui.